Bom dia. Amanhã às 9 horas estaremos aqui com mais uma mensagem sobre as parábolas do Senhor Jesus. Lições das parábolas de Cristo tão ricas para a nossa vida. Aqui da frente quero abraçar os amigos da igreja que estão conosco hoje de manhã. Cumprimentar você que acompanha aí pela internet. Estamos numa série sobre o Espírito Santo. Talvez seja aí umas 6 mensagens, sempre que pregar aqui no sábado pela manhã, já foi uma mensagem, o Consolador. Hoje vamos falar sobre azeite, sobre o sangue. Que o Senhor Deus nos ajude a compreender o significado dessas mensagens sobre o poder do alto. Vamos ler Levítico 14 até o 18. O sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de ser purificado. Aqui era a purificação do leproso, quando estava constatado que não tinha mais a lepra. E sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito. Também tomará do azeite e o derramará na palma da mão esquerda. Molhará o dedo no azeite que está na mão esquerda, e daquele azeite aspergirá com o dedo 7 vezes perante o Senhor. Do azeite que está na palma da mão, o sacerdote porá na orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão, pô-lo-á sobre a cabeça daquele que há de purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor Deus. Azeite sobre o sangue. Ora, nós sabemos que a unção com azeite é exatamente uma simbologia do Espírito Santo separando coisas e pessoas para um fim santo. Significa que aquele objeto, ou que aquela pessoa estava sendo separados para propósitos santos. No que diz respeito ao santuário e à purificação, está aí em Êxodo 30, não vamos só para pontuar aí. Depois de toda a instrução de ungir aqueles móveis, para que começassem a serem úteis no trabalho do santuário, a conclusão é para que eles fossem santíssimos ao Senhor. Eram objetos para serem usados com esse propósito do culto. Nós temos aí em Êxodo 30, a unção dos sacerdotes para o propósito da realização dos cultos e de todas as cerimônias do Senhor Deus. Os reis também eram também ungidos com óleo, porque no Velho Testamento o pastor não era o sacerdote nem o profeta. Em Israel, o sacerdote, o pastor era exatamente o rei. Ele tinha que conduzir a nação, a responsabilidade de pastorear o rebanho do Senhor Deus. Aí nós temos uma cena então de Samuel ungindo Davi, o jovem Davi, para ser o rei de Israel.
Agora, quando nós lemos em Apocalipse 1:6 e 5:10, nós vamos ver ali que aqueles que aceitam a Cristo como seu Salvador, que eles participam de um grupo que é considerado diante de Deus reis e sacerdotes, sacerdotes do Senhor Deus. Nós participamos, melhor, de um reinado divino. Então é evidente que toda aquela unção de reis e sacerdotes era uma simbologia da atuação do Espírito Santo que viria a acontecer de forma poderosa na vida da igreja. A lepra era um símbolo do pecado e a cura era um símbolo do perdão, como foi o caso de Naamã, o comandante do exército da Síria, que teve que mergulhar 7 vezes no Jordão, e na 7ª vez ele emerge curado. A lepra era, nós sabemos, a doença de maior desafio da época, e quando uma pessoa conseguia a cura, ela passava por essa cerimônia que nós acabamos de ler, para considerar-se então adequada para o convívio da sociedade. Nós somos ex-leprosos do pecado, e essa simbologia da unção tem tudo a ver conosco. Podemos dizer então que nós somos pecadores, mas somos pecadores perdoados. Essa é a beleza de uma pessoa que encontrou em Cristo e na sua graça o perdão. Pecadores ainda, porque temos uma natureza pecaminosa, mas pecadores perdoados, justos e pecadores ao mesmo tempo, pecadores por natureza, mas considerados justos diante de Deus. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vamos encontrar em João 1:12 uma declaração impressionante. Diz assim, o verso 11 diz que o Senhor Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o aceitaram, falando da nação judaica. Mas como não foi uma rejeição total, aqueles que o aceitaram, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Significa então que a unção do Espírito Santo sobre nós confirma o perdão. Não existe isso de uma pessoa receber o perdão sem receber a capacitação do Espírito de Deus para viver a vontade de Deus. Aqueles que recebem o perdão recebem poder para viver à altura da expectativa divina. Nós temos aí esse raciocínio lindo. O azeite provém da azeitona que passa por um processo de esmagamento. Antes do azeite, esmagamento. Isaías 53:5. Jesus Cristo foi moído por nossas iniquidades. Ele foi judiado por causa das nossas iniquidades. Mas o resultado foi o Espírito Santo à disposição. O Espírito Santo entraria em cena por causa da vitória de Jesus ao sofrer o juízo que era nosso, sendo ele esmagado. No Velho Testamento, antes de Jesus Cristo morrer, o Espírito Santo atuava na vida das pessoas por causa da decisão de Cristo sofrer na cruz.
Já falei isso aqui muitas vezes. A decisão de Cristo em morrer em nosso lugar, no Velho Testamento, antes da cruz, tinha tanto poder de salvar como se ele já houvesse morrido. E nós que vivemos deste lado da cruz, quando ele já foi esmagado, então nós temos à disposição a plenitude do Espírito Santo para guiar a nossa vida. Olha só, os utensílios, eles recebiam borrifamentos do óleo, mas quando Moisés foi ungir Arão, a orientação foi: derrama sobre ele. Porque nós não somos apenas móveis, nós temos vontades, nós temos emoções, nós temos querer. Nós precisamos mais do que um borrifamento de separação para propósitos sagrados. Nós precisamos de uma dotação de poder para que ele reja a nossa vontade, dirija o nosso querer, santifique nossos propósitos. O derramamento do óleo sobre Arão queria dizer para nós o seguinte: a conquista de Cristo para nós é de abundância de poder, a tal ponto que ninguém pode ter a desculpa para com o pecado. Pode crer. Nós temos aí em Atos 1:8 o Senhor Jesus dizendo para a sua igreja que começava, e disse assim: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Esse revestidos de poder, eu vou falar sobre isso aqui, num desses assuntos aí para frente, sobre o Espírito Santo. Existe uma imensa diferença entre ser tocados pelo Espírito Santo e ser revestidos dele. No dia do Pentecoste, então, eles estavam reunidos e apareceu como que línguas de fogo. Era o poder de Deus se manifestando sobre aquela igreja que começava. E o resultado nós sabemos. Significa então que Cristo foi esmagado na cruz, e o resultado foi a disposição de poder pleno do glorioso dia do Pentecoste. Primeira Páscoa, 50 dias depois, veio o poderoso dia do Pentecoste, a festa do Pentecoste. 50 dias depois da Páscoa, o poder glorioso do Espírito Santo. O resultado dele ter sido esmagado foi o direito de colocar sobre a igreja poder abundante, ilimitado poder, para que o mundo conhecesse o seu evangelho. Tem alguma orientação aí em Êxodo 30, verso 32, segundo a revista corrigida? Ali diz assim: o que diz ali? Vou falar aqui para a gente ganhar tempo. Assim: este azeite, que seria separado para um fim santo, ele não deveria ser colocado sobre a carne humana. O que é a carne humana? Representava então a pessoa não convertida ao Senhor. Não podia ser aplicado o azeite santo numa pessoa comum, que não havia passado por um processo de entrega e de separação como Arão, seus filhos, os sacerdotes. Essa passagem de Atos 8 eu coloquei aí pelo seguinte:
Assim que veio a descida, que o Espírito Santo dominou a igreja no dia do Pentecostes, o Filipe se destacou como um poderoso evangelista. Ele foi à cidade de Samaria e começou a pregar ali. E houve um sucesso extraordinário, de tal maneira que a igreja em Jerusalém se reuniu e disse para Pedro e João: vocês devem ir até Samaria, se unir a Filipe, porque tem muita coisa para ser feita ali. Filipe não está dando conta. Coisa maravilhosa, os samaritanos respondendo ao amor de Deus. E eles chegaram ali, eu leio, pegando os pontos, aí você pode abrir a Bíblia em Atos 8. Ora, havia ali na cidade de Samaria um tal de Simão. Quem que era esse Simão? Ele praticava magia e iludia o povo. Está aí no verso 9. O verso 10, este homem, diziam as pessoas, ele é o poder de Deus. Simão era um carismático. E as pessoas tinham o Simão em grande conta de espiritualidade. Verso 12. Quando, porém, a multidão deu crédito a Filipe, olha aqui, ó. Como é que você chama isso numa linguagem comum? O Simão ficou enciumado. O Simão ficou enciumado. O verso 13, o próprio Simão, o mago, fingiu-se aceitar o cristianismo. Verso 18. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo às pessoas, chegou e ofereceu dinheiro a eles. Para quê? A proposta dele: concedei-me também desse poder, para que eu possa colocar as mãos sobre as pessoas. Pedro reagiu, verso 20, com indignação e disse: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Tu não tens parte neste ministério. O que Pedro está dizendo? Tu és carne, não separada. Tu és humano não convertido. Sobre ti não pode ser aplicado óleo. Colocou Simão no lugarzinho dele. E Pedro, olhando nos olhos dele, verso 22, disse: arrepende-te, pois, da tua maldade, roga ao Senhor, talvez ele te perdoe esse intento desse coração carnal. Ei, deixa eu dizer uma coisa para vocês. É muita ousadia uma pessoa querer o Espírito de Deus sobre ela, sendo que o coração não lhe é entregue. Quando alguém ousa querer o Espírito, mas sem entregar a vida, vai ter exibicionismo. A carne quer aparecer. Eu vou falar aqui sobre os frutos do Espírito, onde eu vou destacar, o centro vai ser o seguinte: o que tem de gente que quer o dom do Espírito, só não quer os frutos. Está assim no cristianismo contemporâneo. Por quê? Porque carne não entrega ao Senhor. O Senhor disse: não aplique o azeite, símbolo do meu Espírito, sobre gente não convertida, porque é perda de tempo. Pedro sabia disso e colocou Simão no lugar dele. Disse: tu não tens parte nesse ministério.
Simão ficou desesperado. Pediu aos apóstolos que, por misericórdia, intercedessem por ele. Ei, Deus nos livre de ousar fazer qualquer coisa para Deus no seu reino, esse reino da graça que nós vivemos em carne humana, sem que o coração tenha se convertido. Isso é uma tragédia, é uma agressão. Roubamos a glória de Deus. Outra coisa que nós temos ali em Êxodo 30, 32, 33, o Senhor Deus disse assim para Moisés, ele disse assim: não deixe ninguém copiar a fórmula. Está lá na Bíblia, a fórmula, a combinação. Não deixe nenhum químico aventureiro copiar isso aqui. O que significa isso? Nada substitui o Espírito Santo. Minha cultura não substitui, minha capacidade persuasiva não substitui, meu carisma não substitui, meu dinheiro não substitui, equipamentos, alta tecnologia não substitui. A grande tragédia do cristianismo contemporâneo é que nós estamos buscando substituição, substituir a fórmula. Substituir a fórmula significa o seguinte: buscar recursos para a expansão do reino que não seja definitivamente o poder do Espírito de Deus. Recursos humanos sem o Espírito de Deus, recursos humanos e tecnológicos para a expansão do reino de Deus, sem o Espírito Santo, é como um barco à vela, prontinho, mas sem vento. É como uma fogueira pronta, trabalhada, mas sem fogo. É um evangelismo com oradores de ponta, com tremendo conhecimento teológico, com domínio de oratória espetacular, com cantores afinadíssimos, recursos tecnológicos de última geração e com quase nenhum resultado. Não se substitui a fórmula. O que dá vida à expansão do reino de Deus é o Espírito Santo. Eu tremo diante disso, que meu Deus do céu, livra-nos disso, tem misericórdia. Um detalhe para ser observado é que o Senhor Deus disse: pega o azeite, aqui está o leproso, chegou. Agora é o que nós lemos lá em Levítico. Temos uma pessoa que parece que é um ex-leproso. O sacerdote ia, observava, checava, diz: está curado da doença, vamos purificá-lo para que volte ao convívio da sociedade. Pegava-se o sangue daquele cordeiro morto, representava Cristo, e aplicava na orelha o sangue, do polegar da mão direita e do pé. E a sequência diz: agora toma o azeite, aplica de novo o azeite na orelha, no polegar da mão do pé e depois sobre a cabeça. Significa o quê? Azeite sobre o sangue. É preciso o Espírito Santo sobre a graça perdoadora para que a vida vivida tenha o verdadeiro propósito, que é glorificar a Jesus Cristo.
Aplicação do sangue sem aplicação do azeite é cristianismo teórico. Eu posso reconhecer Cristo como meu Salvador, tê-lo na minha profissão de fé, mas isso não tem significado nenhum, nem para mim e nem para os outros, se o azeite do Espírito Santo, se a capacitação do Espírito não validar isso tudo. E isso aqui é muito sério. Eu vou trazer um trecho em alguma dessas mensagens aí para frente. Disse: onde nós não falamos do Espírito Santo, onde isso não é destacado, a aridez e sequidão espiritual, cristianismo teórico. Por isso, o azeite era aplicado sobre o sangue. A didática é a seguinte: no sangue de Cristo eu encontrei perdão, no poder do Espírito eu tenho competência celestial para viver o que Deus espera de mim. Na orelha significa que meus ouvidos estariam atentos à voz do Senhor Deus. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A unção do Espírito sobre a orelha significa uma atenção especial àquilo que Deus pede de nós. Há muitas vozes, especialmente neste mundo que nós estamos vivendo, correntes filosóficas para todos os gostos. A globalização, ela não globalizou apenas produtos, ela globalizou crenças. Nós vivemos esse momento da globalização com grandes oportunidades mercadológicas, do ponto de vista empresarial, oportunidades de difusão da mensagem do Evangelho para abreviar a volta de Jesus. Mas também nós vivemos um perigo imenso, porque a globalização, ela globalizou vez e voz, vozes de todo tipo, todo mundo tem vez, linhas de pensamentos religiosos, tribais, paganizadas ou pagãs, tem vez, e isso gerou hoje um balcão de comida espiritual, gerando o que alguns sociólogos têm chamado de a tal da religião self-service. Se você faz o prato que quiser, é o comando desse mundo globalizado. Mas Jesus disse: eu quero que o Espírito Santo aplicado sobre a orelha significava uma disposição do cristão em ouvir no meio desse mundo de vozes diversas. A voz dele só tem uma coisa que te segura, é isso aqui, ó: revelação do Espírito de Deus. Estou falando aqui para muitos moços e moças. Fico pensando em vocês sempre. Vocês vão para essas universidades. Nossos pequenos, esses aí, ó, quando chegar a hora da universidade, então vai estar mais complicado ainda. O nosso país está tão contaminado, as mesas acadêmicas, por correntes filosóficas agradáveis à natureza caída do ser humano, que é preciso que os ouvidos dos nossos filhos estejam consagrados pelo óleo do Espírito. Nos últimos anos, já vi tantos pais que viram os seus filhos criados aqui, ó, na escolinha da Escola Sabatina.
e aqui na adoração infantil, e não aguentar a primeira baforada do relativismo, do darwinismo, do ateísmo, do panteísmo, e chegarem para os pais dizer: aqui acabou, eu não quero mais. Por quê? Porque o ouvido não foi consagrado, o entendimento não foi consagrado. Vou lhes dizer uma coisa: a revelação de Deus é simples. É preciso acreditar que na simplicidade da palavra de Deus é simples e profunda. Embora seja profunda e simples, a segurança nossa e dos nossos filhos está exatamente no ouvido atento. Minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Que Deus abençoe os nossos filhos, nossas crianças crescendo nesse mundo tão eifado de correntes filosóficas, ateístas. Que Ele nos livre do sofrimento de ver um filho se desencaminhando da crença nele, na sua vontade e no seu querer. Isso que significa o azeite sendo colocado sobre a orelha, consagração do entendimento. Na mão direita significa atos de justiça. O sacerdote, ele deveria atuar com justiça, sem discriminar. Significava ações pautadas pela vontade e pelo querer do Senhor. O azeite sobre o polegar direito significava que o sacerdote, como nós somos sacerdotes do Senhor Deus, os nossos atos em relação aos nossos semelhantes sejam agradáveis, sem prática de injustiça, sem essa de discriminar. O Espírito de Deus nos torna equitativos no trato com as pessoas. O polegar do pé direito, o azeite colocado sobre o polegar do pé direito, significa o andar. Andar na Bíblia é símbolo de procedimento. Andar pelo caminho, por que vereda? Do bem ou do mal? Consagrando o polegar do pé direito, o Senhor queria dizer assim: meus filhos hão de caminhar na vereda da justiça, no caminho do Senhor Deus. Está em Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, está aí, Salmo 1, tem o seu prazer na lei de Deus, e na sua lei medita de dia e de noite. Por quê? Porque uma pessoa com um pé, símbolo de procedimento, de caminhada, de ética, de conduta, ungido pelo Espírito de Deus, porque será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Os ímpios, que não têm essa consagração do Espírito no proceder, eles não são assim, diz a palavra de Deus. Ok? Diga: eu quero o meu polegar. Diga, todo mundo: eu quero o meu polegar, da mão e do pé, consagrado ao Senhor Deus. Isso você pode levar mais do que um caminhar na existência, um caminhar literal. Olha aqui, ó. Uma pessoa consagrada a Deus, ela sabe onde ela põe o pé. Tem ambiente inadequado para você, como cristão. Seus pés santificados não devem ser colocados em lugares onde, evidentemente, os demônios estarão dominando.
Que coisa boa é você, então, ter segurança de que você e seus filhos e a sua família consagraram o proceder, a caminhada nesta vida ao Senhor Deus. Diga se não é. Você viu um pequeno desse crescendo para a vida, sabendo que ele tem certeza de que seus passos foram consagrados a Deus, e não vai estar em inferninho, não vai estar em ambientes absolutamente inadequados. Fazer uma perguntinha aqui de forma prática: você tem sido tentado a ir a lugares que Deus não recomendaria? Consagre esse polegar desse pé a Deus. Diga: unge o meu proceder. Finalmente, o sacerdote devia derramar sobre a cabeça, pôr sobre a cabeça. Então aí é a consagração do ser total. 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim, que nós devemos consagrar a Deus nosso corpo, nosso espírito e nossa alma. Eu coloquei aqui, espírito é exatamente a parte nobre do ser. Do grego pneuma, daí vem pneu, pneumonia, pneumático. O pneuma é exatamente uma expressão do grego que a Bíblia usa para se referir à atuação do Espírito Santo. Então significa que a consagração do Espírito é essa parte nobre do ser, lobo frontal. Colocando sobre a cabeça, o Senhor Deus diz: o lobo frontal seu é meu. Aqui estão as convicções morais e espirituais. Eu tenho um livro lá em casa, chama-se Do Reflexo à Reflexão, produzido por um ateísta, onde ele traz uma série de estudos mostrando quando essa parte nobre do ser é afetada por acidente, por exemplo, as pessoas perdem o equilíbrio, elas se tornam vulgares, elas se tornam permissivas com a ética inadequada, por exemplo. Mas não é preciso isso. Não é preciso que um acidente físico afete a parte frontal do cérebro, o lobo frontal. Atitudes, comportamentos, intemperanças, hábitos nocivos prejudicam a saúde. Você acha que esse pessoal do mensalão e de petrolão, eles estão com o lobo comprometido? Ali o diabo entrou e reina de braçada. Satanás domina o lobo frontal dessa gente, de tal maneira que eles se viciam no roubo, no dolo. Só que tem uma coisa, você que pertence ao Senhor Deus e diz assim: a parte nobre do seu ser é minha. Eu gosto muito de uma expressão que é faculdades elevadas. É isso aí. Colocando o azeite sobre a cabeça, queria dizer: seu lobo frontal foi do demônio, agora é meu. Eu quero que meus filhos tenham o lobo frontal sob o comando do Espírito. Quantos querem? Levantem a mão. A alma tem que ver com os instintos, essa parte da convicção, das emoções, dos desejos. É o psique do grego que tem. Essa parte cognitiva, as emoções, essa parte da compreensão, do querer diversos, também consagrada a Deus. Então, se o meu psique está consagrado a Deus, eu serei seletivo quanto às emoções que eu vou deixar agasalhadas no meu coração. Haverá um saneamento de emoções, porque eu sei que elas afetam o ser. Os cientistas chamam isso de fisiologia das emoções.
As emoções produzem uma fisiologia. Eu quero fisiologia saudável, com emoções saudáveis. Se o meu psique está consagrado a Deus, eu terei emoções seletivas, selecionadas pelo Espírito de Deus. Raiva, ódio, medo, pessimismo, arrogância, prepotência, isso é lixo. Você sabe que o corpo, ele descarta, ele descarta diariamente milhões e milhões e milhões de células. Se dependesse do corpo, desse descarte natural, quase não adoeceríamos. O problema é que a mente, ela não faz esse saneamento naturalmente. Para que haja um saneamento, uma limpeza da mente, é preciso querer o uso do livre-arbítrio. Então, o corpo joga milhões de células diariamente, mas a raiva fica, o ódio fica, a tristeza permanece, o complexo de grandeza, de inferioridade ficam aí judiando do ser. Só que o Senhor está dizendo: ei, você era leproso do pecado, agora você foi curado. A sua mente é minha. Eu quero efetuar uma seleção de emoções. Eu quero que você produza apenas o seu cérebro, sua mente, emoções positivas que impactem de forma positiva no ser, no corpo. Quantos querem a alma, isto é, as emoções consagradas a Deus? Levanta a mão. Imagina o impacto de um marido assim na vida da esposa e dos filhos. Oh, meu Deus, 90% das patologias físicas têm fundo emocional. 80% dos nossos problemas, das nossas encrencas, é porque o óleo do Espírito não foi aplicado sobre a alma. O que tem de gente melindrosa, esposas dodói, maridos dodóis, qualquer coisa é um bico danado, gente que se ofende por qualquer coisa. Falta o óleo, falta o azeite do Espírito aí. Mas o apóstolo disse: eu quero que o corpo seja consagrado a Deus. Corpo aqui é a parte física do ser, evidentemente. Em grego tem duas expressões para o corpo: soma, que está aí. Por isso, quando uma pessoa está com um problema psicossomático, é porque a mente não consagrada a Deus, ela afeta o soma. Aí nós temos problemas psicossomáticos. Diz que quando o Zé de Arimateia foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus, ele chega e diz assim, está lá na Bíblia, ele diz assim: eu quero o soma de Jesus. Porque tem outra expressão em grego que é o necros mais aplicado para o corpo morto. Então nós temos necrotério, nós temos necroses, okay? Necrópolis, nós temos necromantes, pessoas que consultam os mortos. Olha aqui, para lidar com necros, só Deus, que ele chega para um necro e diz: sai, e Lázaro vem. Lidar com o necro para Deus é mais fácil do que lidar com o soma, porque o soma é consciente, e você conscientemente disse: eu sou do Senhor. Disse ou não disse? Então esse é o maior milagre.
Maior milagre do que dar vida a um negro é fazer com que um soma queira ser dele totalmente. O que significa consagrar o corpo a Deus? O que significa receber o poder do Espírito sobre o corpo? Significa uma consciência de que todo o seu genes, todas as suas células, o seu sangue, seu esqueleto, nervos e tendões, tudo é dele. Os olhos são dele, os ouvidos são dele, já falamos disso. Meu soma, diga: meu soma é teu. Pronto. Esse é o princípio para determinar como nós vamos lidar com este corpo. Agora, temos aí essas duas passagens. Jesus chega em Nazaré e diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para cuidar das pessoas, anunciar um ano aceitável. Ano aceitável era uma expressão do jubileu, o ano em que haveria libertação de escravos. Agora em Atos 10 diz assim que Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Ele andou por toda parte fazendo bem. A que ato da vida de Cristo, a que momento da vida de Cristo esses textos se referem? Ao batismo. No batismo o Espírito desce em forma de pomba, representando toda a capacitação que aquele corpo galileu teria para viver a vontade de Deus aqui na terra. Acreditem, o Senhor Jesus, Ele podia fazer o que Ele bem quisesse, mas em benefício próprio, tudo o que Ele realizava era pelo poder do Espírito Santo. Jesus venceu, Jesus não pecou pelo poder do Espírito Santo. Jesus dependeu disso como nós dependemos. A poderosa promessa, e essa aí eu preciso ler, aqui em Tessalonicenses 5, 1 Tessalonicenses 5, depois de falar da consagração do corpo, da alma, do espírito, verso 24, 5, de 1 Tessalonicenses, diz assim, ó: fiel é o que vos chama, o qual também fará. Teologia mais prática dessa não existe. O que Deus é? Fiel, aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Ele também é fiel em fazer em nós o que Ele pede de nós, pelo poder do Espírito Santo. Agora, o ponto culminante disso tudo está no verso 23. Para que toda essa consagração da orelha, dos polegares, da cabeça, do ser inteiro, porque aplicar o azeite sobre o sangue, porque a dotação do Espírito sobre o perdão, porque a capacitação do Espírito Santo sobre a graça perdoadora. Graça perdoadora é o sangue, graça habilitadora é o poder do Espírito Santo. Verso 23, eu leio: o mesmo Deus da paz. Eu queria que os irmãos da música viessem para cá, do cântico, nós vamos já terminar. Vamos lá. O mesmo Deus da paz vos santifique em vosso corpo, vosso espírito e alma, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda de Jesus Cristo, o nosso Redentor. Ponto culminante da história. Filosofia da história. Nossa filosofia da história, olha aqui, ela não é cíclica. O que a filosofia cíclica da história diz? Tudo que está acontecendo aqui já aconteceu e vai acontecer de novo. Nós não somos teoria cíclica. Teoria linear da história diz assim: o que teve um começo terá um fim. Só que as pessoas da teoria cíclica, elas se perdem. Ela diz: o fim pode ser um asteroide se chocando com a Terra, uma pandemia que dizime a humanidade.
Nossa filosofia da história é a bíblica. Se o pecado entrou neste mundo, mas Jesus desceu no vale, nos habilita com seu Espírito Santo, e nós olhamos para o glorioso dia da vinda dele. Amém. Ok? Eu acho que faz tempo que você não canta Amanhã de Luz, mas já está raiando. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Jesus quer a sua vida inteira, porque o dia da sua vinda se aproxima. Eu sei que você quer você, sua família, sua esposa, seu esposo, seus filhinhos prontos para a volta do Senhor Jesus Cristo. É por isso que a unção do céu. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Quantos de vocês querem? Isso é uma coisa. Confirmar. Eu não quero nem dizer quantos de vocês querem consagrar. Mas eu quero que isso seja agora de forma muito consciente. Que o seu ser inteiro esteja dominado pela plenitude do Espírito. E que o Senhor faça essa obra também extensiva a todos os membros da sua família, essa igreja linda e maravilhosa. Fiquem de pé, todos que querem isso. Que o Senhor Deus te capacite, que Ele te unja com seu Espírito Santo ao cantarmos essa música agora. 138, é isso? A manhã gloriosa já está raiando.